Na pequena cidade de Santo Amaro das Águas Escuras, perdida entre os morros do interior baiano, a noite de Réveillon havia chegado carregada de uma inquietação que ninguém conseguia explicar. As ruas de paralelepípedos, normalmente iluminadas por velhos postes de luz amarelada, estavam ainda mais silenciosas do que o habitual. As casas, com suas fachadas desgastadas pelo tempo, pareciam observadoras imóveis de algo que estava por vir. Apenas a igreja matriz, no alto de uma colina, permanecia de pé como um sentinela sombrio, suas paredes manchadas pela umidade e seus sinos calados há anos. Augusto, um homem de 30 e poucos anos que havia retornado recentemente à cidade após anos em Salvador, sentia-se desconfortável desde que chegara. No entanto, naquela noite, algo mais profundo o inquietava. Um sonho o perseguia há semanas, sempre o mesmo, sempre aterrorizante. Ele se via diante de um espelho antigo, de moldura negra e entalhada com figuras que pareciam se mover à medida que ele olhava. No reflexo, não havia apenas sua imagem, mas um ser disforme, pulsante, que parecia carregar o peso de 1000 eras. Seus olhos ardiam com uma luz antinatural, e sua voz, quando falava, não era uma, mas muitas, sussurrando segredos que ele jamais conseguia lembrar ao acordar. Ao redor do espelho, um ritual se desenrolava. Homens e mulheres, nus, dançavam em uma coreografia impossível, enquanto entoavam cânticos em uma língua que Augusto nunca ouvira antes, mas que, de alguma forma, parecia familiar. As palavras ecoavam em sua mente como o som de ossos se quebrando, enquanto o cheiro de incenso misturado ao de sangue fresco impregnava o ar. As figuras ao redor do espelho entregavam-se a uma espécie de êxtase primal, seus corpos contorcendo-se em gestos que eram ao mesmo tempo eróticos e monstruosos. E no centro de tudo, aquela criatura o chamava, estendendo uma mão deformada através do vidro, como se quisesse puxá-lo para dentro. Augusto despertava sempre com o corpo encharcado de suor e o coração martelando no peito. Mas naquela noite, ele sentiu algo diferente. Não era apenas um sonho. A sensação era de que o pesadelo havia cruzado a barreira entre o imaginário e o real. A meia-noite chegou, e a cidade, em vez de se encher de fogos de artifício e celebrações, mergulhou em um silêncio sepulcral. Augusto, guiado por um impulso que ele não compreendia, subiu até a igreja. Lá dentro, encontrou o mesmo espelho de seus sonhos. Estava empoeirado, encostado em um canto, mas irradiava uma presença que fazia suas mãos tremerem e sua mente gritar para fugir. Ele tentou se afastar, mas algo o impedia. Quando seus olhos encontraram o reflexo, o mundo ao seu redor começou a se distorcer. As paredes da igreja ondularam como se fossem feitas de carne viva. O chão se abriu, revelando raízes que pulsavam como artérias gigantescas. E do espelho, criaturas começaram a emergir. Eram deuses antigos, esquecidos, cuja mera presença fazia sua sanidade vacilar. Esses seres não eram humanos, mas tampouco eram totalmente alienígenas. Suas formas pareciam brincar com a mente, sendo ao mesmo tempo divinas e demoníacas. Havia um deles com asas que brilhavam como estrelas, mas cujas penas estavam manchadas de sangue. Outro era uma torre de carne coberta de olhos, todos fixados em Augusto. E no centro, a figura do espelho finalmente se revelou por completo. Um deus antigo, uma entidade tão vasta e incompreensível que olhar para ela era como tentar decifrar o infinito. Você nos chamou, disse a criatura, sua voz ecoando como trovões em uma catedral vazia. Augusto tentou gritar, mas sua voz foi sufocada. O chão ao redor dele começou a se encher de sangue, e figuras humanas emergiram, cantando e rindo em meio à loucura. Era o ritual de seus sonhos, agora vivo e pulsante diante dele. O terror divino o consumia, paralisando cada fibra de seu ser, enquanto ele sentia sua alma sendo puxada em direção ao espelho. Você é a ponte, disse a criatura. O portal para o novo começo. Com um último grito, Augusto foi consumido pelo reflexo. Naquela noite, Santo Amaro das Águas Escuras desapareceu do mapa. Os poucos que tentaram investigar relataram sonhos estranhos, visões de um espelho negro e de deuses que dançavam em meio às estrelas. E no centro de tudo, Augusto, agora parte de algo maior, algo incompreensível, perdido para sempre entre o real e o pesadelo.